Bem, nós entramos no ano de 2026 ouvindo a voz de Deus claramente a respeito de algo que está mudando. Uma trombeta está tocando. E essa série que nós estamos agora, sobre a trombeta, sobre o jubileu, isso que nós estamos vivendo. E nessas últimas 3 semanas, algo vem sendo construindo para nós. O Senhor vem construindo uma jornada de esclarecimento para o nosso coração, nos lembrando verdades espirituais que têm o poder de nos transformar, que têm o poder de nos recolocar de novo no lugar que nós precisamos estar, porque muitas vezes nós saímos desse lugar e é importante com que a gente possa retornar. Então nós ouvimos ao longo dessas 3 semanas o toque da trombeta do jubileu, proclamando verdades poderosas. Então, só lembrando, na primeira semana, nós vimos que a trombeta, ela marca os tempos de Deus na nossa vida. Existem momentos preparados por Deus, onde Ele anuncia coisas sobre nós. Na segunda semana, nós experimentamos uma liberdade, onde você foi declarado livre, onde o Senhor nos resgatou, onde o Senhor nos convida a viver nesse lugar de liberdade. E na terceira semana, nós recebemos restauração, dizendo que a nossa herança está voltando. Coisas que foram perdidas estão retornando. Deus está anunciando isso para nós. Mas hoje nós vamos falar de uma grande promessa também do jubileu. Só relembrando, o jubileu era o povo de Israel, a cada 50 anos, Deus estabeleceu algumas leis e algumas regras, dos quais o povo precisava cumprir para andar debaixo da vontade de Deus, e onde Deus recolocava as pessoas no seu lugar. Então, hoje nós vamos falar dessa grande promessa, e talvez seja uma promessa difícil da gente poder absorver, uma promessa difícil da gente poder entrar nela. Hoje nós vamos falar sobre dívidas canceladas. E não apenas sobre dívidas que você tem, mas dívidas que os outros têm com você. No jubileu acontecia algo radical. Todas as dívidas eram canceladas. O que você devia era zerado, e o que deviam para você era perdoado. Então, você precisa entender que Deus está falando com a gente, para a gente poder entrar nesse ciclo e nessa estação nova que Deus está nos convidando. A gente não vai entrar plenamente no jubileu enquanto a gente não fizer essas duas coisas. Primeira coisa, enquanto a gente não receber o cancelamento das nossas dívidas com Deus. Enquanto nós não nos sentimos perdoados pelos nossos erros, por aquilo que cometemos ao longo da nossa vida, no nosso passado. Mas também conceder o cancelamento das dívidas que as outras pessoas possam ter com a gente. Porque a liberdade do jubileu e as promessas do jubileu e tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, ela tem, na verdade, esses dois sentidos. E eu quero ler com você um texto que a gente já tem falado um pouquinho, mas para a gente relembrar a respeito do povo, que está ali em Levíticos capítulo 25, do 14 ao 17. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explore o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. E fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, até chegar ao jubileu, vocês deverão aumentar o preço. Mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço. Pois o que ele está lhes devendo é um número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deuteronômio capítulo 15 também, versículo 1 e 2 diz: no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Olha que maravilha. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. E o último texto que eu quero ler, Colossenses 2, 13 ao 14. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões
e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. Agora deixa eu te contar uma história que Jesus contou e que está registrada em Mateus no capítulo 18. Essa é uma história que talvez você já conheça e eu quero te lembrar nessa manhã. Jesus está contando essa parábola para tentar fazer uma analogia do que ele queria explicar para o povo. Então Jesus disse, existia um rei e um dia esse rei chamou os seus servos para que prestassem conta do que eles lhe deviam. Então ele chamou um dos seus servos e quando ele chegou ali, esse homem lhe devia uma fortuna enorme. A Bíblia fala que ele devia 10.000 denários. E para você ter uma ideia do valor, então devia 10.000 talentos, perdão. Para você ter uma ideia desse valor, um talento significava 6.000 denários. Cada denário representava um dia de trabalho. Então, a gente está falando que um talento era como a pessoa devesse 20 anos de trabalho. 10.000 talentos, a pessoa então estava devendo 200.000 anos de trabalho. Você pode imaginar uma dívida absurda dessa? E essa foi a comparação que Jesus fez. Era uma dívida impossível de se pagar. Nem 10 vidas seriam suficientes para pagar aquele rei. E o rei ordenou, vendam esse homem, vendam a sua esposa como escravo, vendam os seus filhos para que ele pague pelo menos parte dessa dívida. Mas a Bíblia fala que o servo caiu de joelhos e começou a implorar aquele rei, dizendo, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, perdoe a minha dívida, por favor. E ele se inclinou àquele rei. E Jesus, contando essa história, diz que o rei, inclinado por ver aquele homem clamando, suplicando por ele, pela sua família, perdoa a dívida. Perdoa toda a dívida, não parte da dívida, mas perdoa toda a dívida. Então, o homem saiu dali livre de uma despesa, de uma dívida que ele teria por gerações. E Jesus está contando, dizendo que quando ele sai da presença do rei, ele encontra um colega dele, um colega de trabalho. E esse colega de trabalho devia para ele 100 denários. Lembra, um denário era como um dia de trabalho. Então, 300 denários, aproximadamente 3 meses de trabalho. E aquele homem que foi perdoado encontrou seu colega e disse, você precisa me pagar os 100 denários, você me deve. E da mesma forma, aquele colega se ajoelhou e disse, por favor, me perdoe, eu vou te pagar, mas eu ainda não tenho condições. E a Bíblia fala que aquele homem mandou o seu colega para a prisão até que ele pudesse pagar tudo. Então, a tragédia final acontece. O rei fica sabendo que o servo que ele perdoou 10.000 talentos não tinha perdoado a dívida de 100 denários. Então o rei manda chamá-lo. E quando ele vem à presença, o rei diz para ele, servo malvado, eu te perdoei uma fortuna, uma dívida que você não conseguiria pagar nem 10 vidas, e você não foi capaz de perdoar o seu colega que te devia tão pouco. Então, por causa disso, eu vou te entregar aos verdugos ou os castigadores, para que você fique lá, para que pague parte da sua dívida. E Jesus, ele termina essa parábola com uma advertência arrepiante, que está ali em Mateus, no capítulo 18, no versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. E por que Jesus, ele contou essa história? Porque ele queria que nós entendêssemos algo que é muito importante. Você não vai experimentar plenamente o perdão de Deus sobre a sua vida se você não der perdão a outros. Você não vai conseguir desfrutar, porque o jubileu funciona nos 2 sentidos. Você recebe o cancelamento das suas dívidas para com Deus. Deus perdoa você.
Deus perdoa você de todos os seus pecados, mas também você precisa conceder cancelamento das dívidas que os outros têm com você. Se você quiser fazer apenas o primeiro sem fazer o segundo, você é como aquele servo malvado que Jesus disse na parábola. E aqui nós temos duas verdades que são bem difíceis da gente engolir. Muito difíceis. A primeira delas é que nós temos uma dívida impagável para com Deus. Eu e você devemos 10.000 talentos para Deus, por todos os nossos pecados, por tudo aquilo que fizemos e ainda fazemos contra Ele, quebrando as suas leis, nos afastando dEle, sendo maldosos e todos os nossos pecados. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? É a morte. Cada pecado é uma dívida. E nós não temos como pagar. E a segunda coisa difícil é que outros têm dívidas para conosco. Outros nos devem 100 denários, como 3 meses de trabalho. Pessoas de fato nos devem. Pessoas que nos ferem no processo. Pessoas que nos machucaram, pessoas que nos roubaram o nosso tempo, roubaram muitas vezes financeiramente, roubaram a nossa energia, pessoas que nos devem até hoje, pedidos de perdão, pedidos de desculpas que nunca aconteceram, pessoas que nos devem restituição de coisas que nunca aconteceram, pessoas nos devem justiça que nunca foi feita, reconhecimento do erro que nunca houve, e nós estamos muitas vezes, por muito tempo, cobrando essas dívidas das pessoas. E sabe qual é o problema do cobrador? É que o que acontece quando você fica cobrando dívidas emocionais, é que a gente fica preso a pessoas. A gente carrega sentimentos que vão corroendo a nossa mente e o nosso coração, que vão nos prejudicando de sermos o melhor que nós podemos ser para as pessoas que nós amamos, para os novos relacionamentos que Deus nos deu. A gente perde energia cobrando para que as pessoas venham nos pedir perdão. Muitas vezes nós fechamos o coração para receber bênçãos novas, porque estamos ainda vinculados às coisas do passado. E muitas vezes a gente bloqueia a nossa liberdade do jubileu. Porque lembra, o povo de Israel, o povo de Deus, a cada 50 anos era revogada tudo aquilo, as dívidas, o perdão, o devolvimento de propriedades e tudo aquilo que nós acabamos de ver aqui. Mas nenhuma só vez o povo de Israel celebrou o ano do jubileu. Eles passaram todos aqueles anos sem se apropriar do ano de jubileu. E pode ser que a gente esteja vivendo com Deus. E pode ser que a gente esteja dentro de uma igreja. E pode ser que a gente se diga cristão uma vida toda. E ainda assim a gente não receba as verdades de Deus sobre a nossa vida, que são tão importantes para que a gente possa tomar. E o que é pior, muitas vezes nós impedimos com que Deus nos perdoe plenamente. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso não é uma chantagem espiritual. Isso aqui é um princípio espiritual que o Senhor está nos dizendo. Um coração que não perdoa é um coração fechado. E um coração fechado não consegue receber perdão. Agora deixa eu falar para você sobre 3 verdades sobre cancelamento de dívidas. A primeira verdade: as suas dívidas com Deus foram canceladas na cruz. Nós acabamos de ler Colossenses, que ele colocou na cruz do Calvário todas as coisas e cancelou o escrito de dívida que nos era contrário. No mundo antigo,
quando você devia uma quantidade em dinheiro, eles faziam um documento oficial, onde era chamado de quirógrafo, que significava escrito de dívida. E nesse documento ele listava o valor que era devido, ele listava as condições de pagamento, ele também colocava ali as consequências do não pagamento e a assinatura do devedor. Era um documento legal que podia te levar à prisão ou à escravidão se ele não fosse honrado, se ele não fosse pago. Agora, Paulo nos diz que cada um de nós tinha uma escrita de dívida. Cada um de nós tínhamos um quirógrafo, dizendo tudo aquilo que nós devemos a Deus, todos os pecados que cometemos. E nesse escrito de dívida está lá listado todas as leis que nós quebramos, todos os pecados que nós praticamos, todos os mandamentos que nós violamos, todas as vezes que nós pecamos, todo o débito acumulado está escrito ali nesse documento. E a consequência do não pagamento, morte. Morte eterna. Separação para sempre de Deus. Agora, como que se cancelava uma dívida no mundo antigo? Como esse quirógrafo, ele era retirado? Havia duas formas de cancelar esse escrito de dívida. Primeiro, você precisava pagar toda a dívida. Quando o devedor pagava cada centavo, quando a dívida era quitada, então eles pegavam aquele documento, escreviam em cima com tinta vermelha, tetelestai, está pago. Era isso que acontecia. Ou então a segunda forma era o perdão do credor. O credor decidia perdoar. Então ele pegava o documento, ele rasgava, ou então ele pegava uma estaca pública e colocava esse documento lá, dizendo: isso daqui foi perdoado. Saibam que essa pessoa não deve mais nada. E o que é mais lindo é que o que Jesus fez na cruz, como nós lemos em Colossenses 2, versículo 14. Pode colocar de novo para mim. Colossenses 2, versículo 14. E cancelou. E Jesus cancelou o quirógrafo, a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, colocando em estaca pública, pregando-a na cruz, dizendo: está pago. Você pode entender essa imagem? Jesus pegou todo o seu escrito de dívida e Ele pagou esse preço por mim, Ele pagou esse preço por você, quando Ele foi pregado na cruz do Calvário. E quando Ele disse na própria cruz: tetelestai, está consumado. Ele estava dizendo: toda a sua dívida de pecado e de erros que você nem havia cometido porque não tinha nascido, está paga. Está paga, você não me deve nada. Não era uma dívida perdoada parcialmente, mas totalmente. Não eram alguns pecados que Deus nos perdoa, mas todos os nossos pecados. Não os nossos pecados pequenos, aparentemente, mas toda a nossa dívida. E aí, então, 3 tipos de dívidas que Jesus cancelou na cruz por nós. O primeiro tipo de dívida foi a nossa dívida moral. Ele cancelou os nossos pecados cometidos, toda mentira que você falou, todo adultério que você possa ter cometido, todo aborto que você fez, todo roubo que você possa ter praticado, toda maldade que você causou, tudo foi cancelado por Cristo Jesus. 1 João 1,7 diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Outro tipo de dívida que Jesus pagou por nós foi a dívida legal. A lei quebrada. A lei de Deus dizia: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Então, se você quebra os mandamentos, então uma consequência para isso, a morte. A morte. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus, Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar.
Tudo aquilo que o povo precisava fazer e não conseguia fazer, Jesus veio e fez por nós. A dívida legal foi cancelada. O terceiro tipo de dívida que Jesus pagou por mim e por você foi a nossa dívida relacional. A separação que nós tínhamos de Deus. O abismo do pecado que existia entre nós e Deus. Isaías 59, versículo 2. Mas as suas maldades, os seus pecados, separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado, ele criou uma dívida tão grande que nos separou de Deus. Mas, Efésios 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, vocês que foram separados do amor de Deus, da presença de Deus, por causa dos seus pecados, então agora vocês foram aproximados, mediante o sangue de Cristo. E essa dívida relacional, ela foi cancelada, e você tem acesso a Deus, você tem acesso à sua presença, mas tem um porém. O perdão de Deus, ele está disponível, mas ele precisa ser recebido. E o problema é que muitos de nós estamos tentando pagar pelos nossos erros. Nós estamos tentando de alguma forma dizer a Deus que nós merecemos com que Ele nos perdoe. Estamos tentando de alguma forma pagar a dívida. Talvez pensando, se eu orar mais, se eu jejuar mais, se eu tentar ter uma vida mais certa, então Deus vai me perdoar plenamente. Mas não, a dívida ela já foi paga, não precisa ser adicionado nada a ela. Se nós oramos é porque nós queremos mais da presença de Deus, nós queremos estar mais perto dEle. Se nós jejuamos é porque sabemos que há uma batalha entre a alma e o espírito, entre o que é natural e o que é sobrenatural, tentando nos desviar do caminho do Senhor, tentando apagar o amor de Cristo sobre a nossa vida, tentando nos escravizar outra vez. Se nós servimos a Deus é porque nós queremos retribuir o amor que Ele tem por nós. Não porque estamos tentando ser aceitos, mas porque somos aceitos. Nós retribuímos a Deus o que Ele representa em nossa vida. E aí então, a segunda verdade é: você precisa cancelar as dívidas que os outros têm com você. A maioria de nós não temos pessoas que nos devem financeiramente, mas nos devem tanto emocionalmente. Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E essa é a parte mais difícil do jubileu. No jubileu não era só você que tinha dívidas canceladas. Você também tinha que cancelar as dívidas que os outros tinham com você. Lembra texto de Deuteronômio 15, 2, relembrando que nós lemos no começo? Deuteronômio 15, versículo 2. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Você imagina a cena, você emprestou dinheiro a alguém, há 6 anos ele te deve, e agora está chegando um ano sabático, e você precisa perdoar a dívida. Se a pessoa não te pagou até ali, então você vai precisar cancelar essa dívida. Então chega também o ano do jubileu, onde todas as coisas eram colocadas no lugar novamente. Então, como eu disse, muitos de nós não temos pessoas que possam nos dever financeiramente, e não é sobre isso, é muito além disso. É sobre dívidas que pessoas têm e que nós estamos cobrando. Pessoas que nos devem pedido de perdão que nunca aconteceram. Talvez alguém que te traiu, seu ex-marido, sua ex-esposa, e nunca assumiu a responsabilidade. Nunca teve nem a capacidade de pedir perdão. Talvez foi um amigo que te difamou, fez você perder aquele emprego.
aparentemente fez você perder aquela oportunidade de negócio. Talvez foi um pai que te abandonou. Foi uma mãe que te abandonou. Talvez foram palavras que feriram profundamente seu coração, que mexeram na sua identidade, no seu valor, e essas coisas te perseguem. De tempos em tempos elas voltam. E quando elas voltam com fogo consumidor. Com tanta ira, com tanta raiva, com tanta tristeza, com tanta depressão. E talvez você esteja cobrando algo que não acontece. Outro tipo de dívida é a restituição do que foi roubado. Talvez muitos de nós nunca vamos ser restituídos. Alguém roubou a sua inocência. Quando você era novo, a sua sexualidade, a sua maneira de ver vida. Talvez alguém abusou de você sexualmente. Algo foi roubado. Talvez a sua reputação foi manchada, você teve que mudar de casa, teve que mudar de emprego, teve que mudar de cidade, teve que mudar de igreja. Porque as desculpas não fariam sentido. Sua reputação foi manchada. Talvez uma parte da sua herança, essa coisa toda de briga que tem em família por causa de herança, a sua parte não chegou até você. As pessoas foram injustas. Talvez seus anos, relacionamento que você investiu, que você acreditou, talvez relacionamento de amizade, talvez um relacionamento emocional, um casamento, que você gastou os melhores dias da sua vida. E essa pessoa te feriu tão profundamente. Outro tipo de dívida é a justiça que nunca foi feita. A pessoa que te machucou nunca foi punida. Até o contrário, às vezes quando você olha, parece que ela está tão bem. O abusador que nunca foi preso. O traidor que nunca sofreu consequências. E você fica cobrando, ele deve sofrer como eu sofri. Ele deve pagar pelos erros que ele cometeu. E sabe, irmãos, o problema da gente ficar cobrando é que enquanto a gente está cobrando, a gente está preso. A gente está preso, não à pessoa muitas vezes, mas a gente está preso àquela dor. Toda vez que você pensa naquela pessoa, você sente algum tipo de mágoa, algum tipo de amargura, um desconforto absurdo, uma raiva, um desejo de vingança. Isso te consome por dentro. E muita gente foge desse lugar porque não perdoa, porque tem ideias erradas sobre perdão. E Jesus nos ensinou claramente sobre isso. E eu quero falar alguns mitos sobre o perdão, o que é perdão e o que não é perdão. Deus está nos realinhando a um lugar nessa manhã. Deus está nos realinhando nesse mês de janeiro. Deus está nos colocando no prumo dele, para que a gente possa de fato seguir naquilo que Deus está colocando à nossa frente. Então, o primeiro mito é: perdoar é dizer que o que a pessoa fez foi ok. Mas isso é falso. Perdoar não é aprovar o erro. Perdoar é liberar a pessoa da sua cobrança. Jesus, ele perdoou aqueles que o crucificaram. Isso significa que crucificá-lo foi certo? Não. Mas Jesus mesmo assim os liberou. Outro mito é: perdoar é esquecer o que aconteceu. Falso. Porque ninguém tem o botão de delete da memória. Ninguém sofre de amnésia. Nós lembramos o que aconteceu. Mas é lembrar sem amargurar. É lembrar e saber que aquilo está cicatrizado. Tem uma marca aqui, mas aquilo já não dói mais. Outro mito é: perdoar é voltar a confiar na pessoa. Falso. Perdão é instantâneo, mas confiança, ela é reconstruída com o tempo, com as ações, com a mudança que a pessoa demonstra para nós. Você, por exemplo, pode perdoar alguém que te traiu, mas você não precisa mais voltar a ter relacionamento com aquela pessoa. Você pode perdoar alguém que fez algo terrível, mas não significa que você tem que estabelecer. Perdão libera.
mas a sabedoria protege a nossa vida e o nosso coração. Outro mito: perdoar é esperar a pessoa pedir desculpas primeiro. Falso. Se você esperar por isso, você pode passar a vida inteira esperando alguém pedir perdão. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. As pessoas pediram perdão a Jesus? Não. Mas Jesus, mesmo assim, os perdoou. Outro mito: perdoar é sentimento. Então, eu preciso sentir que eu devo perdoar. Não. Perdão é uma decisão. Perdão não é emoção. Você decide perdoar primeiro e depois os seus sentimentos começam a melhorar. E com o tempo, os sentimentos seguem a nossa decisão. Então, o que perdão realmente é? Perdão é cancelar a dívida que a pessoa tem com você. Eu então sei daquilo que ela fez por mim e eu agora decido dizer: você não me deve mais nada. Eu não vou mais cobrar de você pedido de desculpas, pedidos de perdão, restituição, justiça. Tudo isso está zerado aqui dentro de mim. Perdão é entregar a pessoa nas mãos de Deus. E isso é a coisa mais poderosa que nós podemos assimilar nessa manhã. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É como dizer: Deus, eu tiro essas pessoas das minhas mãos. Senhor, eu as libero e eu as coloco nas tuas mãos, para que o Senhor saiba como fazer, como trabalhar, como dar a devida retribuição. E perdão é libertar você mesmo. A gente pensa que liberar perdão é a gente liberar a pessoa, mas na verdade liberar perdão é liberar a nós mesmos da prisão da amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Não deixem, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Perdoar é arrancar a raiz de amargura do nosso coração antes que ela possa nos envenenar. E quando a gente olha para a Escritura, a gente precisa se espelhar em homens e mulheres de Deus que, como nós, viveram situações tão difíceis. E como nós decidiram caminhar por um caminho mais nobre, o caminho do qual nós somos livres. A Bíblia fala sobre a história de um jovem que nos ensina. Aos 17 anos, seus irmãos o traíram. O venderam como escravo para o Egito. E ele tinha todo o direito de ficar profundamente magoado com aqueles irmãos. 13 anos da vida dele, ele passou sendo perseguido, sendo humilhado, sendo preso. Mas um dia, Deus faz algo na vida dele. Então ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. E agora ele tem poder sobre ele. E a Bíblia fala que os seus irmãos voltam e agora precisam de comida, precisam de coisas básicas para sobreviver. E agora José, ele tem todo o poder de cobrar de seus irmãos. E quando os irmãos se apresentam diante dele, sabe o que José faz? Gênesis capítulo 50, versículo 19 e versículo 20. José lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. José cancelou a dívida, mesmo tendo todo o direito, e agora tendo todo o poder de cobrar tudo aquilo que havia sido feito a ele. Mas José também é uma tipologia de Cristo nas Escrituras para nós, que tinha todo o direito de cobrar de nós aquilo que nós fizemos, todos os nossos pecados e nos separar dele. Mas ao contrário, Jesus nos perdoou, Jesus pagou o preço por nós. E o resultado na vida de José, primeira coisa, ele foi livre da amargura. O que o fez prosperar, o que o fez avançar, e Deus pôde usá-lo poderosamente.
E aqui, para a gente caminhar, eu quero dar 3 passos práticos para que você possa perdoar. Se você está caminhando nesse rema de Deus, se você está caminhando pela trombeta dele, pelo jubileu que nós entramos, que nós estamos vivendo, a primeira coisa, identifique a dívida. Isso é muito importante. Quem te feriu? Quem você está carregando? De quem você lembra e aquilo gera uma amargura no seu coração? O que a pessoa te deve? Você precisa ser específico e não genérico. Ah, Deus, eu perdoo todas as pessoas que não. Você precisa ser específico. Quem deve para você? A segunda coisa, o segundo passo, declare o cancelamento da dívida. Lembra o quirógrafo? Era aquela escrita de dívida que dizia todos aqueles argumentos. Então, se você ia perdoar o devedor, você precisava colocar isso em estaca pública para dizer ele foi perdoado. E a nossa maneira de fazer isso no mundo espiritual é quando nós declaramos isso. Quando nós falamos em voz alta, sozinhos ou com alguém da nossa confiança, e nós declaramos: Senhor, eu cancelo a dívida que aquela pessoa tem comigo. Aquilo que ela me fez, ela não me deve mais pedido de desculpas, ela não me deve mais perdão, ela não me deve mais restituição nem justiça, eu a libero em nome de Jesus. Porque assim como Deus me perdoou dos meus 10.000 talentos, eu perdoo essa pessoa pelos seus 100 denários. O terceiro passo, entregue nas mãos de Deus. Deus, eu tiro essa pessoa das minhas mãos, da minha justiça, e eu coloco nas tuas mãos. Eu creio que tu farás justiças no teu tempo, do teu jeito, e eu confio em ti. Agora, se nós estamos vivendo ainda em um ambiente talvez opressor, um ambiente onde as pessoas continuam nos machucando, o que a gente faz? Perdoar não significa um abuso contínuo. Você pode perdoar, mas estabelecer limites, para que as pessoas não ultrapassem alguns limites, tanto emocionais quanto físicos. Mateus, no capítulo 18, a gente não vai ler, mas Mateus capítulo 18, do 15 ao 17, dá passos práticos de como a gente deve lidar com as ofensas. Perdão libera o passado, mas lembra, a sabedoria protege o futuro. E a terceira verdade, o perdão ele libera a bênção, e a falta de perdão bloqueia a bênção de Deus sobre nós. Mateus 6, 14, 15. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Essa é a lei espiritual do perdão. Jesus ele está revelando uma lei espiritual como a lei da gravidade. E às vezes nós estamos aqui orando, nós estamos jejuando, nós estamos pedindo a Deus que abra portas para nós, para que a gente possa romper, para que a gente possa conquistar e avançar, e nós não estamos conseguindo. Às vezes algumas bênçãos estão retidas porque nós ainda não liberamos aquilo que precisamos liberar. E isso realmente não vai acontecer enquanto nós não nos dermos contas de que nós somos regidos por leis espirituais. E essa é uma manhã onde o Espírito Santo, alguns de nós, ele está nos lembrando dessa verdade. Talvez hoje você nem detecte nada no seu coração, mas pode ser que essa semana, essa seja uma verdade espiritual da qual você vai precisar aplicar na sua vida. Pode ser que daqui a 3 meses você vai precisar sacar esse depósito no seu coração e na sua mente, para que você possa vencer e avançar um obstáculo que vai se apresentar diante de você. Agora outras pessoas estão aqui, dizendo: Deus, como eu vou lidar com isso? Eu quero matar o colega, pelos 100 denários que ele me deve. E dizer: você vai para a prisão. Enquanto você não me pagar, você vai para a prisão. E o Espírito Santo está nos trazendo isso. E por que a falta de perdão bloqueia a bênção? Primeiro, porque ela cria uma raiz de amargura no nosso coração. Como nós lemos, tome cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus.
Hebreus 12:15, que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração e cause perturbação. A amargura é como um veneno, ela vai contaminando tudo. Ela vai contaminando seus relacionamentos, você começa a ofender e maltratar as pessoas inocentes ao seu lado, as que precisam da sua atenção, as que precisam do seu amor, você desconta nas pessoas erradas. A amargura é como um veneno porque ela afeta e contamina a sua saúde. Muitas pessoas vão endoecendo por causa de mágoa, por causa de amargura, por causa de falta de perdão. Muitas pessoas são contaminadas na sua fé por falta de perdão, porque ficam ressentidas com Deus. Porque parece que a pessoa que me ofendeu, essa sim prospera, essa sim avança, essa tem o melhor e olha o que ela me fez e eu não posso suportar isso. E a gente entra numa crise muitas vezes com o próprio Deus, achando que Deus não é justo, achando que Deus não vê, achando que Deus não se importa. E esse veneno muitas vezes também ele nos contamina a respeito do nosso futuro, porque a gente fica preso ao passado e a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a trombeta que está tocando para o nosso futuro. E também porque abre porta para o inimigo. A falta de perdão abre porta para o inimigo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, versículo 11, e a gente já está caminhando para o final. Se vocês perdoam alguém, apóstolo Paulo dizendo, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Falta de perdão é uma legalidade. Falta de perdão é uma porta escancarada para o inimigo entrar e invadir o território da nossa vida, do nosso futuro e do nosso coração. É como você vai dormir, deixa a porta da sua casa aberta e um ladrão pode entrar a qualquer momento. Também a falta de liberação de perdão impede você de receber perdão. Nós lemos aqui, se porém não perdoarem aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Não é que Deus se recusa a te perdoar, mas é que você não consegue receber a graça de Deus. A falta de perdão não é que Deus não queira, é que a gente não consegue se sentir perdoado. A gente não consegue se sentir filho de Deus. A gente não consegue se sentir no direito de conquistar as promessas de Deus. A gente se sente menos, a gente se sente inferior. Esse é o poder que tem a falta de perdão em nossa vida. E quando nós, de fato, liberamos o perdão, existem bênçãos que vêm sobre a nossa vida. E é sobre esse ponto que nós queremos tomar posse também nessa manhã. A primeira bênção que nós recebemos é paz. Paz, paz, paz interior. Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração. Quando você perdoa, uma paz sobrenatural invade o seu coração, porque você não carrega mais o peso da cobrança. A segunda bênção é essa cura emocional que vem sobre o nosso coração, sobre os nossos pensamentos. Salmo 147:3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Relacionamentos são restaurados. Nem sempre a pessoa volta, mas você fica livre para ter relacionamentos saudáveis. Você fica livre para ter amigos outra vez. Você se abre novamente, talvez para amar alguém, para ser amado por alguém, para confiar em alguém que está ao seu lado. É isso que a bênção de Deus traz sobre a nossa vida. Outra bênção, portas abertas para milagres. Coisas que estavam aguardando você se posicionar. Bênçãos que estavam esperando você ter entendimento e tomar posse e liberar, para que pudessem ser liberadas sobre a sua vida. Marcos 11:25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados.
Jesus conecta perdão com oração respondida. Por quê? Porque coração limpo ora com fé. Porque coração limpo crê naquilo que Deus pode fazer. Então, outra bênção poderosa é que a gente se torna um testemunho poderoso. As pessoas olham para nós e pensam como depois de tanta tragédia, de tanta coisa, essa pessoa ainda pode se sentir em paz. Essa pessoa ainda pode viver da maneira como ela vive. Porque isso se torna um testemunho poderoso. Agora, o perdão mais difícil. Perdoar a si mesmo. Às vezes, a pessoa mais difícil de perdoar é você mesmo. A gente fica se cobrando. Mas a palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? E às vezes nós ficamos pensando, Senhor, mas aquilo que eu fiz foi tão grave. Aquilo que eu fiz destruiu tantas pessoas. Aquilo que eu fiz afetou tanta gente. Mas o perdão de Deus está vindo sobre a sua vida. E para nós encerrarmos, eu quero convidar você a se colocar em pé. Quero chamar o time de louvor. Nós já estamos terminando. Quero convidar você a fazer um inventário de perdão nessa manhã. Isso é tão importante. Quem eu preciso perdoar? Essa é a pergunta para você nessa manhã. Se você não tem ninguém para perdoar, amém. Guarda isso no seu coração. Guarda essa palavra para você. Mas a pergunta é, quem você precisa perdoar? A segunda pergunta é, eu preciso me perdoar? Você está se sentindo condenado pelos seus erros? Mesmo depois de ter se arrependido? Mesmo depois de ter pedido perdão? Talvez você precise liberar essa manhã você mesmo. A terceira coisa, para quem eu preciso pedir perdão? O fato é que as pessoas que nos ofenderam, pode ser que nunca nos peçam perdão. Mas quando nós ofendemos, nós temos o privilégio de poder nos arrepender. E talvez alguns de nós aqui precisamos sair nessa manhã dispostos e posicionados a pedir perdão para algumas pessoas. Que você sabe que você feriu, que você sabe que você errou. Não é porque ela é mimizenta, não é porque tudo ela leva para o coração, mas o Espírito Santo está te lembrando que você de fato errou. Você foi pesado nas palavras. Suas atitudes não foram corretas. Talvez nós precisamos pedir perdão a algumas pessoas. Então, recapitulando as verdades do jubileu que nós estamos vivendo. Hoje nós vimos que o jubileu também promovia dívidas que eram canceladas. Isso acontecia em 3 dimensões. A primeira, suas dívidas com Deus foram canceladas na cruz. Jesus pagou e cravou o escrito de dívida, seu quirógrafo, na cruz do Calvário. Quando ele gritou, tetelestai, está consumado. Você não deve nada a Deus, você é perdoado. Nós cantamos essa manhã. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. A segunda verdade, você precisa cancelar as dívidas que os outros têm com você. Talvez pessoas que te devem muito, perdão, pedidos de desculpa, restituição, justiça, mas enquanto você cobra, você está preso. A terceira verdade é, perdão libera a bênção. Falta de perdão bloqueia a bênção. Coração que não perdoa é coração fechado. E a palavra profética para esse ano de 2026 é que no ano de jubileu, Deus está zerando as nossas dívidas. Deus está derramando o seu sangue sobre a nossa vida. Ele está trazendo o valor real que Ele tem em nossa vida. Ele nos perdoou dos nossos 10.000 talentos. Ele é o Rei do qual nós nos apresentamos dizendo, misericórdia, Senhor. Eu teria mais de 10 vidas para te pagar tudo aquilo que eu fiz, mas me perdoa. E esse Rei compassivo nos perdoou e tem nos perdoado todas as vezes que nós nos arrependemos. Então o convite dele agora é mais nobre, é mais difícil, é mais alto. Ele nos convida a esse lugar onde nós perdoamos aos nossos devedores,
onde nós precisamos liberar as pessoas do nosso coração, não para que elas sejam livres, mas para que nós possamos ser livres, para que toda a escrita de dívida que não nos deixa acessar as bênçãos de Deus, que não nos deixa acessar a identidade de quem Deus realmente entrega para a nossa vida, possa ser reconquistada nesse janeiro de 2026. Que no ano de 2026 nós possamos ouvir a trombeta que está tocando, nós possamos nos sentir perdoados, mas nós possamos nos lembrar que nós também precisamos perdoar. Amém? Você pode levantar suas mãos, fechar seus olhos, e eu quero que você diga agora, diga ao Senhor quem você precisa perdoar, quem te vem à mente. Diga nessa hora: Senhor, eu quero perdoar. Eu recebo, Senhor, o cancelamento de todas as minhas dívidas, mas eu também perdoo nessa manhã. Eu quero ser livre, Senhor, nessa manhã. Eu cancelo as dívidas que os outros têm comigo. Diga o nome dessas pessoas. É importante que você fale em voz alta para que você escute, para que no mundo espiritual você declare isso. E diga: eu entrego nas suas mãos, Senhor. Eu entrego nas suas mãos, Senhor, para que o Senhor as julgue, para que o Senhor faça justiça, para que o Senhor tome nas tuas mãos. Esse fardo não é mais meu, Senhor, esse fardo é teu. Espírito Santo, nessa manhã nós declaramos pelo poder que há no nome de Jesus. Nós entramos nesse lugar mais alto, honramos o teu nome, porque o Senhor nos perdoa, porque toda escrita de dívida foi cancelado, porque o Senhor pagou o alto preço pelos nossos pecados. Nós, Senhor, não merecíamos, nós estávamos separados, mas por meio de Cristo Jesus nós somos reconectados à presença de Deus. Nós recebemos perdão de toda condenação, de toda falha, de toda iniquidade, de todo pecado. Obrigada, Senhor, porque pagaste todas as nossas dívidas moral, de toda a lei que foi quebrada, de toda dívida relacional. O Senhor quebrou na cruz do Calvário, e nós queremos te amar, Senhor. Nós queremos também receber o teu amor sobre a nossa vida. Nós queremos ter clareza a respeito de quem nós somos e de quem o Senhor é em nossa vida. Pai, nessa manhã nós tomamos essa decisão difícil, mas tão importante. Pedimos, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós liberamos as pessoas, Senhor, as pessoas que nos têm ofendido ou que nos ofenderam. Aquelas, Senhor, que deixaram marcas profundas, que ainda serão curadas ao longo do processo. Mas nós queremos perdoá-las, Senhor. Nós queremos perdoar os 100 denários que elas nos devem. Nós não queremos ser um servo malvado, do qual a nossa dívida impagável é perdoada, mas nós não temos condições de perdoar. Em nome de Jesus, Senhor, nós perdoamos essas pessoas e declaramos que nós somos livres, nós somos curados, nós somos abençoados. Obrigada, Jesus, porque as dívidas foram canceladas na cruz do Calvário. Obrigada porque nós somos completamente livres para viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, eu abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança dessa casa. E nós declaramos: a tua trombeta está tocando e nós estamos ouvindo, e nós estamos caminhando. Pai, eu declaro as bênçãos do Senhor liberadas sobre essa casa, sobre as famílias dessa casa, sobre cada pessoa que está invocando o nome do Senhor. Nós louvamos o teu nome, te agradecemos nessa manhã e tomamos posse da tua verdade que tem nos libertado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai dar um aplauso ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Que você tenha um domingo muito abençoado, que o Senhor te abençoe, que você leve no seu coração a verdade que tem poder para te libertar, em nome de Jesus.